Tem horas em que você tenta parecer normal por fora, mas por dentro tudo continua girando em torno da mesma pessoa. Você acorda e ela já está na sua mente. Você tenta se ocupar, distrair, seguir o dia, mas em algum momento a ausência dela volta. O silêncio pesa, e aquilo que parecia sob controle de repente toma conta de você outra vez. O problema é que isso não machuca só porque você sente falta. Machuca porque, no fundo, você percebe que perdeu algo maior, o comando da sua paz. E existe algo nesse apego que talvez você ainda não tenha percebido. Não é essa pessoa que está controlando você diretamente. É a forma como sua mente passou a girar ao redor dela. Quando você entender isso, alguma coisa começa a mudar. Antes de continuar, escreve nos comentários: hoje eu volto para mim, não como um ritual vazio, mas como um ponto de ruptura. Porque sair do apego começa no instante em que você decide parar de se abandonar por alguém. O que te prende nem sempre é amor. Às vezes é repetição. Repetição de memórias, de expectativas, de conversas imaginárias, de cenas que você revive tentando encontrar um detalhe que te devolva a esperança. Você não está apenas sentindo uma pessoa, você está alimentando um circuito interno que foi condicionado a procurar nela aquilo que você acha que perdeu em si mesmo. E é aqui que quase todo mundo continua preso sem perceber. A dor não vem só da ausência. A dor vem da ideia de que, sem essa pessoa, alguma parte sua ficou incompleta. Só que esse é o começo da prisão emocional, porque no instante em que sua mente aceita a ideia de que alguém carrega a chave da sua paz, você deixa de viver por dentro e começa a viver em função de sinais. Uma mensagem muda seu humor. Um silêncio destrói sua estabilidade. Uma visualização sem resposta mexe com sua dignidade. Um pequeno gesto reacende tudo. E então, sua paz deixa de ser paz. Vira dependência, vira vigilância, vira espera, vira cansaço. Você tenta controlar isso. Tenta não pensar. Tenta se distrair. Tenta parecer desapegado. Tenta se convencer de que já superou. Mas basta uma lembrança, uma música, uma hora do dia, um lugar, uma foto, uma ausência mais forte, e tudo volta com a mesma força. Isso acontece porque você ainda está lutando do jeito errado. Você está tentando expulsar a pessoa da mente sem primeiro entender o lugar que ela ocupou dentro de você. E enquanto você não entende esse lugar, você continua reagindo. É por isso que tantas pessoas ficam emocionalmente exaustas, tentando esquecer alguém. Elas acham que o sofrimento está no sentimento, quando na verdade grande parte do sofrimento está na submissão. Não é só gostar, sentir ou lembrar. É perceber que não consegue comandar a própria mente. É sentir que uma parte de você se ajoelha toda vez que essa pessoa aparece, desaparece, se afasta ou simplesmente não entrega o que você gostaria. Essa sensação de perder o controle interno é o que mais humilha em silêncio. Ninguém vê, quase ninguém entende, porque por fora parece apenas saudade, mas por dentro é uma batalha pela própria autonomia. Você sabe que isso te machuca, sabe que esse apego te enfraquece, sabe que continuar alimentando essa presença mental te rouba energia, foco, sono, dignidade, e ainda assim, você volta. Volta a pensar, volta a imaginar, volta a esperar, volta a sofrer. E essa repetição começa a criar uma narrativa perigosa, a de que você é fraco porque não consegue soltar. Mas não, você não está fraco por sentir, você está preso, porque ainda não viu com clareza o mecanismo que te prende. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem sente ainda pode se libertar. Quem entende o mecanismo começa a recuperar o controle. Mas quem continua chamando apego de amor, insistência de esperança e ansiedade de conexão, permanece na mesma corrente invisível por muito mais tempo. Talvez essa pessoa nem esteja mais fazendo nada agora. Talvez ela nem esteja te ferindo ativamente neste momento. Talvez o que continue te consumindo seja o eco que ficou. E esse eco é perigoso porque parece íntimo, parece verdadeiro, parece impossível de romper. Só que ele não vive fora. Ele vive na sua interpretação. Ele vive na maneira como sua mente transformou alguém em centro emocional. É aqui que a maioria se perde. Porque pensa assim:
Se eu ainda sinto tudo isso, então deve significar alguma coisa muito forte. Mas sentir forte não significa que é certo continuar preso. Sentir forte não significa que essa pessoa é seu destino. Sentir forte não significa que insistir vai te libertar. Às vezes, sentir forte só significa que sua mente se acostumou a voltar para o mesmo lugar, mesmo quando esse lugar te destrói. E enquanto você não aceita essa verdade, você continua confundindo intensidade com valor. Apegos destrutivos quase sempre se alimentam dessa confusão. A pessoa vira importante não porque te faz bem, mas porque mexe profundamente com seus vazios. Você passa a interpretar o impacto como prova de importância. Passa a medir o significado pelo tamanho da dor e, sem perceber, começa a chamar sofrimento de vínculo, ansiedade de amor, carência de destino, obsessão de conexão rara. Só que nada disso devolve sua paz. Nada disso devolve seu centro. Nada disso devolve seu controle. E esse é o ponto que precisa entrar fundo em você hoje. O maior problema de estar preso a alguém não é amar demais. É abandonar a si mesmo aos poucos, enquanto chama isso de sentimento. Você vai se deixando para depois. Vai negociando sua dignidade em pequenas parcelas. Vai aceitando migalhas internas e externas. Vai normalizando a ansiedade. Vai se tornando dependente de qualquer sinal. Vai perdendo presença. Vai perdendo força. Vai perdendo a capacidade de ficar bem sem uma resposta que talvez nunca venha da forma que você espera. E o mais duro é que, com o tempo, isso vira identidade. Você já não sofre apenas por alguém. Você começa a se enxergar como alguém que sofre por essa pessoa. Isso entra na rotina, entra no pensamento, entra no corpo. Sua mente acorda já procurando a dor conhecida, como se o sofrimento tivesse se tornado um lugar familiar. Desconfortável, mas familiar. E o ser humano muitas vezes prefere uma prisão conhecida a uma liberdade que ainda não aprendeu a sustentar. Por isso, soltar parece tão difícil. Não é só abrir mão da pessoa, é abrir mão de uma estrutura emocional inteira que foi montada ao redor dela. É abrir mão das fantasias, das possibilidades imaginadas, da versão sua que ainda espera ser escolhida, da esperança de finalmente receber aquilo que você projetou. Da ideia de que, se essa pessoa voltar de um jeito diferente, então tudo dentro de você vai se reorganizar. Mas existe algo que você precisa ouvir com frieza e calma. Enquanto você acreditar que sua reorganização depende dessa pessoa, você continuará frágil diante dela. E não importa se ela aparece pouco ou muito. Não importa se ela manda sinais confusos ou some completamente. Não importa se ela é fria, instável, distante, ambígua ou aparentemente carinhosa. Enquanto ela continuar ocupando o lugar de chave emocional, sua mente continuará vulnerável. Os antigos estoicos entendiam algo que hoje muita gente ainda resiste em aceitar. Aquilo que está fora de você nunca pode ser o fundamento da sua estabilidade, porque tudo o que está fora muda. Pessoas mudam, presenças mudam, desejos mudam, atenção muda, prioridades mudam. E quando você constrói sua paz em cima do que muda, sua paz muda junto. É por isso que você se sente tão cansado. Você está tentando descansar em algo instável. Está tentando encontrar chão em algo que se move. Está tentando construir segurança em algo que não depende de você. E nenhuma mente aguenta muito tempo vivendo assim, sem se romper por dentro. Talvez você tenha dito a si mesmo que só precisa de mais uma conversa, mais um gesto, mais uma resposta sincera, mais uma chance de entender, mais uma tentativa antes de soltar. Mas perceba com honestidade, quantas vezes sua mente já prometeu que seria a última volta nesse ciclo? Quantas vezes você acreditou que agora iria se controlar melhor, sofrer menos, esperar menos, se apegar menos, e acabou outra vez no mesmo lugar? Esse padrão não continua porque falta sentimento. Continua porque falta ruptura. E a ruptura verdadeira não começa quando a pessoa muda. Começa quando você enxerga que continuar desse jeito é uma forma de autotraição. Pode parecer duro ouvir isso, mas é libertador. Porque se o que te mantém preso é um mecanismo interno, então a saída também pode começar dentro. Isso significa que você não depende da volta dela, da explicação dela, da maturidade dela, da clareza dela,
ou do amor dela para recuperar o que perdeu. Você pode começar agora, ainda sentindo, ainda lembrando, ainda doendo, mas começando. Força não é parar de sentir de um dia para o outro. Força é sentir e não se entregar completamente ao que sente. Força é perceber a onda e não chamar a onda de destino. Força é notar a falta e não transformar a falta em prova de que precisa continuar preso. Força é ver sua mente correndo atrás e, pela primeira vez, decidir não segui-la até o fim. É disso que este vídeo trata. Não de apagar alguém magicamente, não de fingir indiferença, não de endurecer o coração, mas de voltar ao controle, de voltar ao eixo, de reconstruir a própria autoridade interna no lugar onde você mais se perdeu, dentro da sua mente, quando tudo em você parecia ainda pertencer a essa pessoa. E daqui a pouco, você vai entender por que a primeira vitória não é esquecer. A primeira vitória é suportar a própria mente sem correr de volta para a prisão que ela conhece. Porque quem não suporta a própria mente sempre acaba voltando para aquilo que o destrói. E esse é o primeiro confronto. Quando alguém ocupa demais sua cabeça, o impulso mais comum é buscar alívio fora, procurar distração, validação, conversa, aproximação, resposta, qualquer coisa que anestesie o vazio. Mas existe um problema nessa busca. Toda vez que você corre para fora sem antes conseguir permanecer consigo mesmo, você reforça a ideia de que estar sozinho com a própria mente é insuportável. E se sua mente se torna um lugar insuportável, qualquer pessoa que te distraia de você mesmo ganha poder demais. Pense nisso com sinceridade. Talvez o que mais te assuste não seja perder essa pessoa. Talvez o que mais te assuste seja ficar sozinho com tudo o que sobra quando ela não está. As memórias, o silêncio, as perguntas sem resposta, a sensação de não ter sido suficiente, o vazio, a inquietação, a parte de você que se acostumou a viver voltada para fora. É por isso que a primeira força não é reconquistar ninguém. A primeira força é conseguir permanecer dentro de si, sem desmoronar. Marco Aurélio falava muito sobre autodomínio, mas esse princípio fica ainda mais profundo quando aplicado ao apego. Porque autodomínio, aqui, não significa frieza. Significa não permitir que sua mente continue sendo arrastada por tudo aquilo que ela deseja desesperadamente controlar e não pode. Você não controla o sentimento do outro, não controla o tempo do outro, não controla a decisão do outro, não controla o retorno do outro, mas pode começar a observar a sua reação, pode começar a interromper a obediência cega ao impulso, pode começar a construir uma presença interna que não se ajoelha toda vez que a ausência aperta. Isso não acontece de uma vez. Acontece quando você para de fugir de si, quando senta com a dor sem transformá-la imediatamente em ação, quando percebe a vontade de procurar a pessoa e não obedece no mesmo segundo, quando a memória vem e você não alimenta mais 15 outras, quando a saudade aparece e você não a transforma automaticamente em esperança, quando o silêncio bate e você não corre para implorar mentalmente por um som. Esse momento parece pequeno, mas é gigantesco, porque ali começa a volta ao controle. Muita gente não percebe, mas o apego emocional cria uma espécie de reflexo condicionado. A pessoa some e sua mente entra em alerta. A pessoa aparece e sua mente se acalma por instantes. A pessoa fica ambígua e sua mente mergulha em interpretação. A pessoa dá um mínimo sinal e sua mente cria futuro. Aos poucos, você vai sendo treinado internamente como alguém que reage o tempo todo. E quem vive apenas reagindo nunca se sente no comando da própria vida emocional. É por isso que a sua mente está cansada. Ela não está só com saudade, ela está viciada em movimento, viciada em monitorar, viciada em prever, viciada em interpretar, viciada em procurar sentido, onde muitas vezes só existe ausência, limite ou falta de reciprocidade. E quebrar isso exige uma coragem rara, a coragem de não responder imediatamente ao vazio. Pouca gente aguenta isso no começo, porque o vazio, quando não é preenchido, revela coisas profundas. Ele revela o tamanho do apego, revela o quanto você terceirizou a própria paz,
Revela quantas partes suas ficaram dependentes da presença de alguém. Revela o quanto sua identidade emocional foi moldada pelo olhar, pela validação ou pela possibilidade dessa pessoa. Mas é justamente por isso que esse confronto é necessário, porque toda libertação real começa com uma verdade incômoda. Você não está apenas sofrendo por alguém. Você está aprendendo, talvez pela primeira vez, a ver o quanto se afastou de si mesmo. E isso dói. Dói porque desmonta ilusões. Dói porque você percebe que não estava apenas tentando viver um amor. Muitas vezes estava tentando preencher uma falta, curar uma insegurança, vencer uma rejeição, provar um valor, recuperar uma parte perdida do ego. E enquanto essas motivações continuam escondidas, o apego parece invencível. Mas quando começam a ser reveladas, ele perde parte da força, porque a luz enfraquece a corrente invisível. Talvez você ainda ache que soltar essa pessoa seria o mesmo que perder de vez algo precioso. Mas, em muitos casos, o que você chama de perda é o começo da recuperação do que era seu. Recuperação da sua mente, do seu tempo, do seu valor, da sua presença, da sua energia, da sua dignidade silenciosa. Recuperação da paz que você entregou sem perceber. E aqui está a virada que quase ninguém te explica. Voltar ao controle não começa quando você para de sentir saudade. Começa quando você para de tratar a saudade como comando. Saudade não é ordem. Ansiedade não é direção. Carência não é verdade. Esperança não é prova. Intensidade não é destino. Quando isso começa a entrar em você, a prisão emocional começa a rachar, porque a mente percebe que nem tudo o que sente precisa ser obedecido. E no momento em que você descobre isso, alguma coisa dentro de você volta a ficar de pé. Só que existe ainda uma camada mais profunda nesse processo. E é aqui que muita gente continua presa sem perceber. Não basta apenas deixar de correr atrás dessa pessoa externamente. Você precisa parar de cultuar essa pessoa internamente. Precisa parar de fazer dela um altar emocional dentro da sua mente. Precisa parar de tratá-la como centro secreto da sua vida psíquica. Precisa tirar dela o status de resposta final para o que você sente. Porque enquanto ela continuar sendo o centro, você continuará orbitando. E quem orbita, perde direção própria. O problema é que, quando você perde o centro por causa de alguém, sua percepção começa a distorcer tudo. Você deixa de enxergar a realidade como ela é e passa a enxergar tudo a partir da falta. E a falta, quando domina a mente, transforma qualquer detalhe em símbolo. Um silêncio vira rejeição total. Uma resposta curta vira esperança escondida. Uma demora vira mistério. Uma lembrança vira destino. Uma coincidência vira sinal. Você já não está apenas sentindo, está interpretando compulsivamente. Está tentando arrancar do comportamento dessa pessoa uma confirmação que acalme o caos dentro de você. Mas esse tipo de busca nunca termina, porque a mente apegada não quer só respostas. Ela quer segurança absoluta, quer uma frase que elimine toda dúvida, quer um gesto que cure toda ansiedade, quer uma presença que impeça qualquer medo de retorno. Só que nada vindo de fora consegue sustentar isso por muito tempo. Mesmo quando a pessoa aparece, sua paz continua frágil. Mesmo quando ela fala, você teme o próximo silêncio. Mesmo quando há proximidade, você teme a distância futura. Isso mostra algo muito importante. O problema já não está apenas na ausência dela. O problema está na dependência que sua mente criou da presença dela. E dependência emocional sempre cobra um preço alto. Ela cobra concentração, cobra energia, cobra dignidade, cobra tempo, cobra autoestima, cobra o direito de viver inteiro sem precisar ser lembrado, respondido, escolhido ou desejado por alguém específico para conseguir respirar em paz. É por isso que a libertação precisa começar por uma verdade difícil. Talvez você tenha dado a essa pessoa um papel que nunca deveria ter dado. Talvez tenha transformado alguém humano, instável, limitado, ambíguo, falho, em uma espécie de juiz secreto do seu valor. E quando isso acontece, cada gesto dela parece ter o poder de te elevar ou te destruir. Percebe o perigo? Você se torna refém não só do que a pessoa faz, mas do que ela representa dentro da sua mente.
ela passa a representar validação, cura, reconhecimento, importância, escolha, resgate, como se ser visto por ela pudesse consertar algo profundo em você. E é aqui que o apego se torna mais cruel, porque você já não busca apenas a pessoa, você busca a sensação de ser suficiente através dela, busca a sensação de finalmente ser escolhido do jeito que precisava, busca a prova de que seu sentimento não foi em vão, busca a reparação de uma ferida emocional antiga que talvez nem tenha começado com ela. Existe algo sobre isso que muita gente evita enxergar. Às vezes, a dor por alguém não cresce só pelo que essa pessoa fez, mas pelo que ela ativou. Ela toca um medo antigo de abandono, toca uma carência antiga de validação, toca uma necessidade profunda de ser importante para alguém, toca um vazio que já existia e por alguns momentos pareceu ser preenchido. Quando essa pessoa se afasta, não dói apenas o presente, dói tudo o que volta junto. É por isso que você sente como se a dor fosse grande demais, porque, em parte, ela não fala só sobre agora, ela fala sobre tudo o que dentro de você ainda teme não ser digno de permanência, e enquanto você não percebe isso, continua tratando a pessoa como solução, quando na verdade ela foi apenas o gatilho que revelou a ferida. Essa percepção muda tudo. Muda porque deixa claro que correr atrás dessa pessoa não necessariamente resolve o centro do seu sofrimento. Você pode até conseguir contato, pode até conseguir alguma aproximação, pode até receber algum afeto temporário, mas, se a estrutura interna continuar a mesma, a ansiedade volta, a insegurança volta, o medo volta, a necessidade de confirmação volta, porque a raiz não foi curada, só foi novamente anestesiada por um instante. É por isso que tanta gente vive ciclos emocionais intermináveis. Se aproxima, se acalma, perde, se desespera, recebe atenção, revive, perde de novo, desaba, e vai chamando essa montanha-russa de amor intenso, quando muitas vezes o que existe é um sistema interno completamente dependente de sinais externos. Os estoicos sempre insistiram em uma separação radical, o que está sob seu poder e o que não está. Aplicado ao sofrimento por alguém, isso se torna quase uma questão de sobrevivência emocional. Não está sob seu poder o desejo dessa pessoa, o timing dela, a maturidade dela, o nível de reciprocidade dela, a confusão dela, os limites dela, as escolhas dela. Tudo isso escapa ao seu comando. E quanto mais você tenta dominar o que não controla, mais fraco se sente, mais ansioso fica, mais humilhante se torna a própria espera. Mas há algo que ainda está sob seu poder, seu consentimento interno, sua interpretação, a direção da sua atenção, o modo como você responde ao impulso, o valor que você decide ou não entregar aos sinais, a forma como você protege sua mente daquilo que a desorganiza. Talvez isso pareça pouco diante da dor que você sente, mas é exatamente aí que a força começa. Força não é controlar o outro. É deixar de entregar sua vida interior ao que o outro faz ou deixa de fazer. E essa mudança não é pequena. Ela redefine sua posição diante do sofrimento. Até aqui, talvez você estivesse em posição de súplica. Mesmo em silêncio, por dentro, havia súplica. Súplicas por atenção, súplicas por clareza, súplicas por retorno, súplicas por reciprocidade, súplicas por algum gesto que encerrasse a agonia. Quando você começa a distinguir o que depende de você e o que não depende, sai da súplica e entra em postura, entra em dignidade, entra em eixo. Isso não elimina a dor imediatamente, mas impede que a dor continue mandando. Pense no que acontece com sua mente quando você acredita que ainda existe algo a fazer para mudar o coração de alguém. Ela nunca descansa, ela revisa conversas, ensina respostas imaginárias, cria estratégias, monta versões melhores de si mesma, fantasia reencontros perfeitos, procura a frase exata que talvez conserte tudo. Esse movimento é exaustivo, porque a mente passa a funcionar como serva da esperança. E esperança, quando se transforma em dependência, pode ser uma das correntes mais difíceis de quebrar, porque ela sempre sussurra: só mais um pouco, só mais uma tentativa, só mais uma conversa, só mais uma chance, só
Mais um sinal, só mais uma semana, só mais um esforço. E assim sua vida vai sendo adiada em nome de uma possibilidade que nunca se torna base real de paz. Existe um momento em que você precisa perguntar a si mesmo com sinceridade brutal: quanto da minha energia eu ainda estou sacrificando no altar de alguém que não consegue me devolver estabilidade? Essa pergunta incomoda, porque obriga você a encarar o custo do apego. E o custo quase sempre é maior do que a mente admite. Você perde presença no próprio dia, perde concentração no trabalho, perde profundidade nas relações que ainda restam, perde prazer em coisas simples, perde sono, perde leveza, perde espontaneidade, perde a capacidade de existir sem esse fundo constante de ansiedade. E tudo isso vai acontecendo devagar. É assim que as prisões mais fortes funcionam. Elas não fecham a porta de uma vez. Elas acostumam você à cela, acostumam você ao monitoramento constante, ao pensamento repetitivo, à esperança desgastada, à humilhação silenciosa de se importar mais do que deveria, à sensação de estar sempre emocionalmente disponível para alguém que nunca está disponível na mesma medida. Só que, em algum ponto, continuar assim deixa de parecer amor e começa a parecer abandono de si. E esse é um ponto decisivo, porque enquanto você interpreta o próprio sofrimento como prova de nobreza, ainda encontra motivos para mantê-lo. Você pensa que sentir assim mostra profundidade, que insistir mostra verdade, que não conseguir esquecer mostra importância. Mas será mesmo? Ou será que em muitos momentos isso só mostra que você ainda não aprendeu a se proteger do que te enfraquece? Essa pergunta fere o ego, mas salva a alma. Proteção emocional não é frieza, não é cinismo, não é virar pedra, é discernimento. É perceber que nem tudo o que desperta intensidade merece permanência dentro da sua mente. Nem toda conexão merece altar, nem toda saudade merece culto, nem toda falta merece perseguição, nem toda pessoa que te marcou merece continuar ocupando o centro da sua vida interior. Porque impacto não é critério suficiente. O que deveria importar mais do que o impacto é o efeito. Essa pessoa te fortalece ou te desorganiza, te aproxima da sua dignidade ou te arrasta para a ansiedade, te dá presença ou te faz viver em expectativa, te torna mais inteiro ou mais dependente, te aproxima da paz ou te aprisiona em ausência, medo e interpretação. Muita gente evita responder isso com honestidade, porque já investiu demais. Emoção, demais. Tempo demais. Espera demais. Sonhos demais. Fantasias demais. Admitir que aquilo que mais impactou talvez também seja o que mais desorganiza é um luto profundo. É admitir que nem tudo o que mexe com você foi feito para ficar. É admitir que nem toda conexão intensa é saudável. É admitir que algumas pessoas entram não para construir casa, mas para revelar onde você ainda não tinha estrutura. E isso dói. Dói porque quebra a fantasia de que todo sofrimento grande tem um grande destino por trás. Às vezes não tem. Às vezes o sofrimento grande só revela um apego grande. E o apego grande não deve ser romantizado. Deve ser compreendido e superado. Você não precisa odiar essa pessoa para se libertar. Não precisa desmerecer o que viveu. Não precisa fingir que não foi importante. Mas precisa parar de usar a importância como desculpa para continuar se destruindo. Essa é uma das viradas mais maduras do processo, porque há uma diferença enorme entre honrar o que sentiu e continuar escravizado ao que sentiu. Honrar pode ser reconhecer: isso foi real para mim. Escravizar-se é pensar: porque foi real, então preciso continuar preso. Não, uma experiência pode ter sido profunda e ainda assim precisar terminar dentro de você. Uma pessoa pode ter sido marcante e ainda assim não ter permissão para seguir governando sua mente. Um vínculo pode ter sido intenso e ainda assim não ser lugar de paz. É aqui que a força se torna mais nítida. Força não é insistir até acabar. Força é saber interromper a destruição mesmo quando o coração ainda argumenta. Porque o coração apegado é um advogado talentoso da própria prisão. Ele sempre encontra razões bonitas para não soltar. Ele diz que ainda há amor, que ainda pode dar certo, que ninguém te marcou assim,
que existe algo especial, que desistir agora seria covardia, que seguir em frente seria deslealdade com o que você sentiu, que soltar seria negar a profundidade da conexão. Mas repare, quase sempre essas narrativas servem mais para preservar o apego do que para preservar sua paz. E paz é o que está em jogo, não uma paz superficial, não a paz da distração, não a paz temporária de receber uma mensagem, mas a paz profunda de voltar a ser dono da própria mente, de poder atravessar o dia sem depender emocionalmente de um estímulo vindo de fora, de recordar sem colapsar, de sentir sem obedecer, de lembrar sem regressar, de viver sem ficar emocionalmente parado no mesmo lugar. Daqui a pouco, isso muda a forma como você enxerga a esperança, porque talvez o que esteja te prendendo não seja só a pessoa, mas a expectativa de que ela ainda se transforme na resposta que sua dor queria encontrar. E quando a expectativa domina, a realidade quase sempre perde espaço. Você passa a se relacionar menos com quem a pessoa é e mais com o que ela poderia ser. Menos com o que ela realmente oferece e mais com o que você desejaria receber. Menos com os fatos e mais com as possibilidades. E viver preso em possibilidades é uma das formas mais silenciosas de perder a própria vida. Porque possibilidades não abraçam, possibilidades não sustentam, possibilidades não constroem paz. Possibilidades só mantêm a mente ocupada entre ansiedade e fantasia. A realidade, por outro lado, pode doer mais no começo, mas liberta. A realidade mostra o padrão, mostra a falta de reciprocidade, mostra a inconsistência, mostra a distância, mostra o limite, mostra o que você tem tentado não ver porque ainda espera um desfecho diferente. E é aqui que entra uma disciplina essencial: preferir a verdade que dói à ilusão que prolonga. Os estoicos entendiam que sofrer menos não era controlar o mundo, mas ver o mundo sem enfeites, ver o fato como fato, ver a perda como perda, ver o limite como limite, ver a pessoa como pessoa e não como projeção. Quando você traz isso para o apego, tudo começa a se reorganizar. Você para de perguntar: como eu faço essa pessoa me escolher? E começa a perguntar: por que eu continuo me oferecendo internamente a uma dinâmica que me faz perder o respeito por mim? Essa pergunta devolve poder, porque tira o foco da conquista e coloca o foco na consciência, tira o foco na aprovação e coloca no valor, tira o foco na carência e coloca na postura. Talvez pela primeira vez você comece a entender que soltar alguém não é perder amor, é interromper a transferência do seu poder para aquilo que não sabe, não pode ou não quer cuidar do que você sente. E isso é um ato de força, silencioso, difícil, profundo, mas absolutamente necessário, porque ninguém recupera o controle interno enquanto continua negociando a própria paz com a fantasia de ser finalmente escolhido por quem sempre ofereceu instabilidade. A partir daqui, a pergunta deixa de ser como paro de sentir e passa a ser como deixo de me submeter ao que sinto. Essa mudança parece sutil, mas ela abre a porta da liberdade. Você não precisa vencer o sentimento na força bruta. Precisa deixar de se ajoelhar para ele. Precisa deixar de tratá-lo como soberano. Precisa lembrá-lo todos os dias de que existe algo acima dele. Sua consciência, sua dignidade, sua decisão de não continuar se perdendo. É aí que a mente começa, devagar, a voltar para casa. Existe um ponto no sofrimento por alguém que quase ninguém reconhece com clareza. Não é mais sobre o que essa pessoa faz. É sobre o hábito que sua mente criou de voltar para ela. E hábitos emocionais, quando ficam profundos, passam a parecer destino. Você pensa que ainda está preso porque ama demais, quando muitas vezes está preso porque repetiu demais. Repetiu pensamentos, releu memórias, revisitou dores, reabriu conversas internas, alimentou expectativas, manteve viva uma presença que já não precisava comandar tanto espaço dentro de você. É por isso que esquecer parece impossível. Não porque essa pessoa seja impossível de superar, mas porque a sua mente foi treinada a retornar. E tudo o que a mente repete com frequência ganha força, ganha familiaridade, ganha prioridade. Aos poucos, pensar nela deixa de ser um evento e vira um caminho automático.
Você nem percebe mais quando entrou de novo naquele corredor interno onde revive cenas, interpreta sinais, imagina desfechos, sente falta, se culpa, espera e sofre. Quando percebe, já está lá outra vez. E esse retorno constante vai criando a ilusão de que o vínculo continua vivo na mesma intensidade, quando parte dessa intensidade vem do seu próprio reforço mental. Isso não diminui o que você sentiu, mas muda completamente a forma de encarar o que ainda te prende. Porque se o apego está sendo alimentado por repetição, então uma parte da libertação também depende de interromper esse alimento. E é aqui que muita gente resiste, porque quer se libertar sem perder o ritual interno da dor. Quer seguir pensando, lembrando, idealizando, revisando, esperando e ao mesmo tempo quer paz. Só que paz não cresce no mesmo lugar onde a obsessão é regada todos os dias. Você talvez não tenha percebido, mas existe uma devoção silenciosa no apego, uma espécie de culto íntimo. Você oferece atenção, imaginação, energia, tempo e emoção para alguém que muitas vezes nem sabe o tamanho do altar que ocupa dentro de você. E quanto mais você oferece, mais difícil parece sair, porque o cérebro interpreta investimento como importância. Se eu entreguei tanto, deve valer muito. Se ainda dói tanto, deve significar algo maior. Se eu não paro de pensar, é porque existe algo único aqui. Mas isso é uma armadilha. Investimento não prova destino. Dor não prova compatibilidade. Obsessão não prova amor. Persistência mental não prova que essa pessoa seja o lugar certo para a sua vida. Prova apenas que sua energia ficou presa num circuito que ainda não foi rompido. Os estoicos falavam sobre disciplina da mente, mas essa expressão só ganha profundidade real quando você aplica ao lugar exato onde se perde. E talvez o lugar onde você mais se perde seja esse: permitir que todo pensamento sobre essa pessoa seja recebido como verdade absoluta, como ordem, como convocação, como algo que merece ser seguido até o fim. Só que pensamento não é decreto. Pensamento é movimento. Surge, atravessa, tenta te puxar. O problema começa quando você dá a ele trono, continuidade e obediência. Talvez você já tenha vivido isso de forma muito concreta. Está tudo relativamente calmo e, de repente, algo mínimo acontece. Uma música toca, um horário específico chega, um lugar te lembra algo, uma frase parecida aparece. Você vê alguém com algum traço em comum e pronto, sua mente corre. Em segundos, aquilo que parecia distante fica emocionalmente perto de novo. Você sente no corpo, o peito aperta, o foco vai embora, o presente perde força e mais uma vez você é arrastado. É nesse momento que quase todo mundo se rende, porque parece involuntário demais, parece forte demais, parece verdadeiro demais. Mas existe uma diferença entre ser tocado por uma lembrança e se entregar inteiramente a ela. A lembrança pode vir, o impulso pode vir, a saudade pode vir, o vazio pode vir. O que não precisa continuar acontecendo é a rendição automática, o prolongamento, o mergulho completo, a entrega total da sua consciência à corrente que já conhece o caminho da dor. Essa é uma das primeiras recuperações de poder. Não impedir o pensamento de nascer, mas impedir que ele governe a casa, porque durante muito tempo, talvez sua mente tenha funcionado assim. Qualquer coisa relacionada a essa pessoa recebe acesso total. Entra, ocupa o centro, reorganiza seu humor, sequestra sua energia e define seu estado interno. Isso é uma invasão emocional aceita como rotina, e nenhuma paz sobrevive quando a própria mente permanece com as portas abertas para tudo o que a desestabiliza. Talvez isso soe duro, mas é necessário. Você precisa deixar de tratar certos pensamentos como convidados inocentes. Alguns pensamentos são antigos carcereiros. Eles entram com a voz da saudade, mas trazem junto o peso da submissão. Entram com a aparência de amor, mas reativam dependência. Entram com nostalgia, mas devolvem ansiedade. Entram com fantasia, mas roubam presença. Não basta dizer, eu sinto muito. Você precisa começar a perguntar, o que esse pensamento produz dentro de mim quando eu o alimento? Essa pergunta muda o jogo, porque tira o foco do encanto e coloca no efeito. E o efeito revela muito.
Se toda vez que você alimenta essa memória, sua paz diminui, sua ansiedade cresce, sua dignidade enfraquece e sua mente sai do eixo, então não importa o quão bonita a lembrança pareça. O efeito mostra o custo, e maturidade emocional também é isso. Parar de medir as coisas apenas pela intensidade com que tocam e começar a medi-las pelo impacto que deixam na sua estrutura interna. Existe algo ainda mais importante aqui. Muitas vezes você não volta mentalmente para essa pessoa porque acredita que aquilo te faz bem, mas porque essa dor já se tornou conhecida, e o conhecido exerce atração mesmo quando machuca. Há pessoas que continuam repetindo o próprio sofrimento porque já sabem ser essa versão de si mesmas. A versão que espera, a versão que sofre, a versão que revive, a versão que tenta entender, a versão que ainda pertence psicologicamente a alguém. Soltar isso não é difícil apenas por causa da pessoa. É difícil porque exige renunciar a uma identidade emocional que se tornou familiar. E isso assusta, porque quando você não sabe quem é sem esse apego, o apego parece parte da sua definição, como se soltar fosse perder um pedaço de si, como se esquecer fosse apagar algo essencial, como se deixar de sofrer fosse trair a própria história. Mas não, o que vai embora não é sua profundidade. O que precisa ir embora é a estrutura que transformou sua profundidade em prisão. Você não nasceu para viver com a mente algemada à ausência de alguém. Não nasceu para depender de sinais. Não nasceu para entregar seu humor a mensagens ou silêncios. Não nasceu para passar dias internos inteiros orbitando uma pessoa que talvez nunca carregue o peso que sua mente colocou nela. Você pode ter se acostumado com isso, pode ter normalizado isso, pode até ter romantizado isso, mas isso não é liberdade, é condicionamento. E todo condicionamento pode ser enfraquecido quando deixa de ser alimentado com a mesma devoção. É aqui que entra uma prática silenciosa, difícil e transformadora. Interromper o prolongamento da dor. Não fingir que não sentiu. Não se violentar emocionalmente. Não se punir por lembrar, mas interromper o ritual. Lembrança veio? Você nota? O impulso veio? Você observa? A saudade apertou? Você reconhece. Só que agora existe algo novo. Você não oferece mais banquete para aquilo. Não senta horas à mesa com a fantasia. Não chama outros 20 pensamentos para fazer companhia à dor. Não escreve roteiros imaginários. Não procura sentido em cada eco. Não desce conscientemente o mesmo corredor até o fim. Isso parece pequeno para quem vê de fora, mas por dentro é uma revolução. Porque é a primeira vez, talvez em muito tempo, que você não entrega tudo. E quem não entrega tudo começa a recuperar partes de si. O apego se fortalece por excesso de presença mental. Então a liberdade começa quando essa presença mental deixa de ser absoluta. Você não precisa arrancar a pessoa da memória em um ato brutal. Precisa enfraquecer o trono, precisa reduzir a centralidade, precisa mostrar à mente repetidas vezes que existe vida fora desse foco, que existe atenção para outras coisas, que existe energia que pode ser reinvestida, que existe dia além dessa história, que existe você além dessa pessoa. É por isso que o controle volta devagar, não como explosão, mas como reposicionamento. Você começa a se notar antes de se perder, começa a identificar os gatilhos, começa a reconhecer o padrão, começa a perceber quando a ausência quer virar narrativa, quando a saudade quer virar culto, quando a lembrança quer virar recaída. E esse reconhecimento já muda muito, porque um padrão visto com clareza perde parte do poder que tinha quando operava escondido. Daqui a pouco você vai perceber que nem toda dor precisa ser respondida com movimento. Essa é uma chave importante, porque grande parte do sofrimento por alguém se alimenta da reação imediata. Sentiu saudade, procura. Sentiu ansiedade, imagina. Sentiu vazio, revisita. Sentiu dúvida, interpreta. Sentiu medo, cria esperança. Tudo vira movimento. Tudo vira resposta, tudo vira agitação. E nessa agitação constante, a mente nunca aprende uma lição fundamental: sobreviver ao desconforto sem correr para a velha corrente. Essa habilidade muda vidas, porque o apego perde força quando o desconforto deixa de te comandar. Talvez hoje você ainda acredite que precisa resolver tudo dentro de si
para finalmente ficar em paz. Mas, muitas vezes, a paz começa antes da resolução completa. Ela começa quando você não transforma todo desconforto em missão, quando aceita que algumas perguntas vão ficar abertas por um tempo, que algumas memórias ainda vão doer, que alguns dias serão mais pesados, que algumas ondas ainda virão. Só que nada disso obriga você a voltar ao lugar onde perde o controle. Você não precisa de fechamento perfeito para começar a se libertar. Não precisa entender cada detalhe. Não precisa ouvir tudo o que gostaria. Não precisa reconstruir todos os significados. Não precisa receber a explicação ideal. Essas coisas talvez nunca venham da forma como sua mente sonha. E se sua liberdade depender disso, ela continua amarrada ao que está fora. Mas quando você aceita começar mesmo sem fechamento total, algo profundo acontece. Você para de exigir que a realidade colabore perfeitamente com sua cura, para então se autorizar a sair da prisão. Esse é um gesto de força silenciosa. É dizer a si mesmo, mesmo sem todas as respostas, eu não vou continuar me entregando a isso do mesmo jeito. E essa frase, quando se torna prática, começa a devolver sua vida. Você passa a perceber algo que antes parecia impossível. A intensidade não é fixa. O que hoje parece insuportável também oscila. O que hoje te domina também cansa. O que hoje parece impossível de esquecer também perde força quando deixa de ser alimentado com a mesma entrega. Mas a mente apegada raramente percebe isso porque interrompe o processo toda vez que volta a mergulhar. É como tentar apagar um fogo enquanto joga lenha escondido durante a noite. Chega uma hora em que você precisa escolher o que realmente quer preservar, a fantasia ou a paz. Porque em muitos casos, as duas não conseguem viver juntas. Preservar a fantasia é continuar permitindo que a mente embeleze, espere, projete, interprete e permaneça disponível. Preservar a paz é aceitar ver com mais realidade, cortar a devoção, enfraquecer o ritual, perder a ilusão e recuperar o eixo. Essa escolha não parece grandiosa no começo. Parece seca, parece sem brilho, parece até triste, porque a fantasia dá calor, mesmo quando queima, mas a paz dá chão. E quem ficou tempo demais queimando, acaba descobrindo que chão vale mais do que calor instável. Talvez seja isso que você ainda esteja aprendendo. A parar de escolher o incêndio só porque ele parece vivo. A parar de chamar vertigem de conexão. A parar de confundir agitação com amor. A parar de oferecer sua mente inteira para aquilo que já mostrou não saber cuidar dela. Quando essa compreensão amadurece, algo muito importante muda dentro de você. A pessoa continua existindo, mas deixa de ocupar o lugar de centro absoluto. Ela começa a voltar ao tamanho humano. Deixa de ser mito, deixa de ser resposta, deixa de ser salvação. E quanto mais humana ela volta a aparecer, menos divino fica o apego, menos misteriosa fica a ausência, menos poderosa fica a lembrança. E isso não acontece porque você se tornou frio. Acontece porque você começou a enxergar. E enxergar, às vezes, é o início mais verdadeiro da libertação. Em algum momento, para voltar ao controle, você vai precisar encarar uma verdade que a mente apegada tenta evitar de todas as formas. Sofrer por alguém não é apenas sentir a ausência dessa pessoa. É também resistir à realidade do que ela é, do que ela oferece e do que ela não oferece. Enquanto houver resistência, o apego continua encontrando espaço para sobreviver. Porque a resistência diz, não deveria ter sido assim. Ela deveria ter me visto, isso poderia ter sido diferente. Se eu tivesse feito certo, talvez tudo mudasse. Se ainda houver uma chance, eu preciso esperar. E cada uma dessas frases prolonga a prisão. Aceitar não é concordar com a dor, não é achar bonito, não é dizer que foi justo. Aceitar é parar de lutar contra o fato consumado dentro da própria mente. É deixar de negociar com o que já mostrou o próprio limite. É parar de pedir que a realidade volte a ser aquilo que você imaginou. Isso é duro, porque uma parte de você ainda quer manter aberta a porta da exceção. Ainda quer acreditar que, de alguma forma, a história vai sair da lógica que ela vem mostrando. Só que enquanto essa porta permanece aberta, sua mente também permanece em estado de vigília, sempre alerta, sempre disponível, sempre esperando um desvio inesperado que justifique continuar emocionalmente ligada. E quem espera assim, não descansa nunca,
Talvez você não tenha percebido, mas a esperança pode se tornar uma forma refinada de recusa. Recusa em admitir o limite, recusa em encerrar internamente o que já não se sustenta. Recusa em aceitar que nem toda pessoa que despertou muito em você foi feita para permanecer na sua paz. Essa esperança não fortalece, ela suspende sua vida, ela congela sua presença no agora e faz você morar num corredor entre o que foi e o que talvez pudesse ser. Os estoicos entendiam que a dor aumenta quando você exige que o mundo siga o roteiro da sua vontade. E no apego isso fica brutalmente claro. Você sofre pela ausência, sim, mas sofre ainda mais pela insistência interna de que essa ausência não deveria existir. Sofre não só porque perdeu, mas porque não aceita plenamente ter perdido. Sofre porque continua discutindo com a realidade em silêncio, continua apelando, continua recorrendo, continua imaginando versões alternativas, continua tentando desfazer internamente um fato que a vida já colocou diante de você. Percebe como isso te esgota? Não é só o amor, a saudade ou a memória. É o atrito constante entre o real e o que sua mente queria que fosse real. E nenhum coração descansa enquanto vive nesse atrito. Aceitar, então, não é desistir de si, é parar de se partir ao meio tentando sustentar uma luta impossível. É dizer, isso me doeu, isso me marcou, isso me abalou, mas eu não vou continuar me ferindo exigindo que seja diferente do que é. Essa frase tem dignidade, tem sobriedade, tem força, porque ela não depende da mudança do outro. Depende apenas do seu encontro mais honesto com a verdade. Talvez a parte mais difícil seja aceitar não a perda da pessoa, mas a perda da fantasia. Porque a fantasia prometia reparação, prometia reciprocidade futura, prometia um dia em que tudo faria sentido, prometia que toda a espera seria recompensada, prometia que o tamanho da sua dor seria justificável porque no final haveria retorno, clareza, reencontro, reconhecimento. Quando você aceita a realidade, talvez precise enterrar essa promessa. E isso parece cruel no começo porque a fantasia foi durante muito tempo a única fonte de calor em meio ao vazio. Mas também foi a corrente. Foi a fantasia que manteve sua mente disponível. Foi a fantasia que fez você voltar. Foi a fantasia que transformou migalhas em sinais. Foi a fantasia que impediu a visão limpa dos fatos. Foi a fantasia que sustentou o altar. E ninguém se liberta de um apego profundo sem atravessar o luto da própria ilusão. Esse luto é silencioso. Não tem cerimônia. Não tem anúncio. Acontece por dentro quando você começa a ver que parte do que te prendia não era mais a pessoa em si, mas a história que sua mente continuava contando sobre ela. A história de que ainda havia algo por acontecer. A história de que tudo aquilo precisava dar em alguma coisa. A história de que o sofrimento seria desperdiçado se não houvesse um desfecho que o justificasse. Mas escute isso com calma. Sofrimento não precisa ser recompensado com retorno para ter valido como aprendizado. Nem toda dor precisa terminar em conquista. Algumas dores terminam em consciência. E consciência, embora menos romântica, salva mais do que fantasia. Porque consciência corta o excesso, corta a projeção, corta a idolatria, corta a disponibilidade ilimitada, corta a negociação da dignidade, corta o ciclo em que você continua oferecendo a mente para aquilo que só te devolve instabilidade. Existe uma imagem simples para entender isso. Imagine alguém segurando um espinho com tanta força que a mão já sangra. Em vez de soltar, essa pessoa continua apertando porque pensa, já doeu demais para eu simplesmente largar agora. Esse é o raciocínio do apego. Como já houve investimento, como já houve dor, como já houve entrega, a mente acredita que soltar seria perda total. Mas, na verdade, continuar segurando só aumenta o dano. Soltar não apaga o que aconteceu. Só impede que a ferida continue aberta pela sua própria insistência. É isso que a aceitação faz. Ela abre sua mão, não porque o espinho deixou de machucar, mas porque você finalmente entende que insistir no aperto não é prova de amor, é prolongamento desnecessário da lesão. Talvez uma parte de você ainda esteja esperando o momento perfeito para aceitar. O dia em que a
dor estiver menor, o dia em que pensar nela não mexer tanto, o dia em que a saudade vier mais fraca, o dia em que o coração estiver mais preparado. Mas a verdade é que a aceitação raramente chega pronta. Ela começa como decisão antes de virar paz. Começa como postura antes de virar alívio. Você não espera se sentir totalmente pronto para aceitar. Você aceita e, aos poucos, a mente vai aprendendo a respirar dentro dessa nova postura. Isso muda profundamente a maneira como você atravessa os dias. Porque antes, cada lembrança virava argumento para permanecer preso. Agora, cada lembrança pode virar confirmação do que precisa ser encerrado por dentro. Antes, cada sinal reabria uma avenida de esperança. Agora, cada sinal pode ser visto com mais sobriedade, sem que sua alma inteira seja mobilizada. Antes, a ausência era interpretada como convocação para sentir mais. Agora, a ausência começa a ser entendida como informação, como fato, como limite, como parte da realidade que você não vai mais tentar domesticar com expectativa. E aqui existe uma libertação silenciosa que poucos valorizam. Parar de discutir com os fatos. A pessoa é inconsistente? Veja. A pessoa é fria? Veja. A pessoa não sustenta o que você precisa? Veja. A pessoa não escolheu ficar da forma que sua mente ainda deseja? Veja. Sem enfeitar, sem inventar profundidade onde há confusão, sem atribuir mistério ao que muitas vezes é apenas limite, falta de reciprocidade ou incapacidade real. Ver assim pode doer mais no começo, porque tira o anestésico da fantasia, mas também devolve firmeza. E firmeza é indispensável quando você quer parar de ser arrastado por qualquer movimento dessa história. Talvez seja aqui que você comece a entender algo que muda tudo. Nem sempre o maior ato de amor próprio é reagir, confrontar, explicar ou buscar encerramento no outro. Às vezes, o maior ato de amor próprio é aceitar sem plateia, sem espetáculo e sem anúncio que você não vai mais brigar com a realidade para manter viva uma esperança que te enfraquece. Isso é muito diferente de desistir da vida. É desistir da ilusão que drena sua vida. E quando essa desistência acontece, você sente medo, porque por um instante parece que está soltando a última coisa que ainda mantinha uma chama acesa. Só que depois de algum tempo, percebe algo inesperado. O que se apaga não é sua capacidade de amar. O que se apaga é a febre. E sem febre, a mente começa a enxergar melhor. Você volta a perceber quanto tempo perdeu em interpretação, quanto valor entregou em silêncio, quanta energia depositou numa possibilidade, quanto de si deixou em suspenso. E essa percepção, por mais amarga que seja, também é purificadora, porque ela impede romantizações futuras. Ela te ensina a reconhecer mais cedo o momento em que o sentimento deixa de ser vínculo e começa a virar dependência. Ela te ensina a perceber quando a esperança cruza a linha e se transforma em humilhação interna. Ela te ensina que paz não combina com disponibilidade ilimitada para o que te confunde. Daqui a pouco isso vai mudar a forma como você enxerga o vazio, porque muita gente continua presa não por causa da pessoa, mas por medo do espaço que fica sem ela, medo do silêncio, medo da falta de estímulo, medo de não ter mais para onde direcionar a intensidade, medo de encarar a própria vida sem essa obsessão ocupando o centro. Só que esse espaço vazio, que no começo parece ameaça, é justamente onde sua reconstrução começa. É nele que a sua energia volta. É nele que sua mente desacelera. É nele que você reencontra partes suas que estavam sequestradas pela espera, pela interpretação e pela dependência. Mas para chegar aí, você precisa tolerar um período em que o vazio parece maior que a paz. Esse período existe, e é aqui que muitos recuam. Sentem o desconforto da ausência sem fantasia e concluem que estavam melhor apegados. Não estavam. Apenas estavam anestesiados por uma ocupação mental constante. O vazio não é prova de erro. Muitas vezes é sinal de desintoxicação emocional. Quando alguém sai do centro da sua mente, sobra espaço. E espaço assusta quem se acostumou a viver lotado de dor. Mas esse espaço é sagrado. É nesse espaço que sua consciência respira.
É nesse espaço que seu valor deixa de depender de confirmação externa. É nesse espaço que sua dignidade volta a fazer sentido. É nesse espaço que você começa a existir sem precisar da presença mental daquela pessoa para sentir que há algo acontecendo dentro de você. Aceitar, então, é abrir espaço. Espaço para a realidade. Espaço para a lucidez. Espaço para a retirada do excesso. Espaço para a saída da fantasia. Espaço para a sua volta. E quanto mais você aceita, menos precisa perseguir sentido em cada detalhe, porque entende que a vida nem sempre fecha histórias do jeito que o coração gostaria, mas ainda assim oferece algo maior, a chance de recuperar a si mesmo antes que a espera destrua de vez a sua paz. Talvez você ainda chore, talvez ainda pense, talvez ainda sinta aquela pontada em certos dias, mas agora existe uma diferença fundamental. Você não está mais lutando para manter viva uma mentira confortável. Está começando a sustentar uma verdade que cura devagar. E essa verdade é simples. Nem tudo o que mexeu profundamente com você foi feito para permanecer. Nem tudo o que você desejou com sinceridade era compatível com a sua paz. Nem toda perda é um erro. Nem toda ausência é injustiça. Algumas ausências são o limite que a vida coloca para que você pare de insistir onde sua dignidade vinha se desfazendo. Quando você aceita isso, não vira pedra, vira consciente. E consciência é um dos nomes mais profundos da liberdade. Depois da aceitação, vem uma etapa que muita gente subestima, mas que decide se você realmente vai se libertar ou apenas trocar uma forma de apego por outra, o confronto com o vazio. Porque quando essa pessoa começa a sair do centro da sua mente, não entra paz imediatamente. Primeiro entra espaço, e espaço, para quem passou muito tempo vivendo em função de alguém, pode parecer quase insuportável. Você sente falta não só da pessoa, mas do movimento interno que existia ao redor dela. Falta a expectativa, falta a ansiedade, falta o ritual mental, falta até a dor conhecida. É estranho perceber isso, mas quem vive muito tempo preso a uma ausência acaba se acostumando a ela como companhia. Por isso, em certos momentos, você não sente vontade de voltar para essa pessoa porque acredita de verdade que ali está a sua salvação. Você sente vontade de voltar porque o vazio da retirada ainda parece desconhecido demais. A antiga prisão era dolorosa, mas familiar. O novo espaço ainda não tem forma. E é exatamente aqui que a maioria recua sem perceber. Não volta necessariamente para a pessoa de forma concreta. Volta para ela dentro da mente. Reabre a fantasia, restaura o altar, retoma a interpretação. Volta a alimentar a presença mental porque, no fundo, ainda não aprendeu a habitar a própria vida sem esse foco obsessivo. Esse é um dos confrontos mais profundos do desapego. Você não está apenas soltando alguém, está aprendendo a existir sem girar em torno dessa história. E isso exige mais força do que parece, porque, durante muito tempo, essa pessoa ocupou um papel organizador. Mesmo que fosse um organizador destrutivo, ainda assim organizava. Sua mente acordava já voltada para o mesmo centro. Seus pensamentos tinham um destino habitual. Sua carência tinha um nome. Sua expectativa tinha um alvo. Sua dor tinha uma narrativa. Agora, quando isso começa a enfraquecer, sobra uma pergunta silenciosa. Quem sou eu quando não estou mais emocionalmente ocupado com essa pessoa? Essa pergunta assusta porque obriga você a reencontrar a própria vida sem o ruído constante do apego, sem a espera, sem a interpretação, sem a fantasia de retorno, sem a dor como prova de intensidade, sem a ocupação mental que, apesar de exaustiva, dava a sensação de que algo importante ainda estava acontecendo dentro de você. Talvez seja por isso que algumas pessoas preferem continuar sofrendo do que atravessar esse espaço. Sofrer por alguém, embora doa, ainda oferece um tipo de identidade. Você sabe quem é naquele lugar, sabe o que sente, sabe o que espera, sabe o que lamenta. Mas quando começa a soltar, você perde essa identidade antiga antes de construir uma nova. E esse intervalo pode ser desconfortável, silencioso, até meio sem cor. Só que é nesse intervalo que a reconstrução verdadeira começa.
Os estoicos valorizavam muito a capacidade de permanecer diante do desconforto sem se tornar servo dele. E talvez esse seja um dos momentos mais estoicos de todo o processo. Suportar o vazio sem correr para o antigo vício emocional. Suportar dias em que parece faltar alguma coisa. Suportar a mente procurando o velho caminho. Suportar o impulso de voltar a pensar, voltar a checar, voltar a fantasiar, voltar a se oferecer internamente. Suportar esse espaço sem preenchê-lo imediatamente com a mesma pessoa é um dos atos mais fortes que existem, porque é nesse espaço que você reaprende a ficar com você, sem distração emocional, sem muleta afetiva, sem a necessidade de uma presença externa para dar sensação de movimento interno. Talvez você ainda não tenha percebido, mas grande parte do sofrimento por alguém vem da incapacidade de descansar em si. Você se acostumou a buscar intensidade para não sentir o silêncio. Acostumou-se a precisar de alguém ocupando sua mente para não encarar certas lacunas. E agora, a vida está te empurrando para um aprendizado que pode transformar tudo. Aprender a não precisar de febre para sentir que está vivo. Esse aprendizado é libertador, mas também exige luto. Luto da intensidade, luto da fantasia, luto da versão sua que ainda acreditava que toda essa dor terminaria em confirmação. Luto do personagem interno que passava horas tentando entender, prever, justificar, esperar. Luto daquela parte de você que quase transformou a própria ferida em morada. Só que, quanto mais esse luto avança, mais uma verdade silenciosa aparece. Você não precisa mais dessa história para se sentir profundo. Não precisa mais dessa pessoa para se sentir vivo por dentro. Não precisa mais da ausência dela para provar a si mesmo que sentiu de verdade. Não precisa mais da instabilidade como combustível emocional, porque profundidade não é sofrer eternamente. Profundidade é conseguir atravessar a dor sem fazer dela sua identidade final. Há algo muito importante aqui. O vazio que aparece depois do apego não é um erro. Ele não significa que você tomou a decisão errada. Ele não prova que essa pessoa era insubstituível. Ele não indica que você deveria voltar a alimentar tudo de novo. Na maioria das vezes, esse vazio é apenas o espaço que ficou quando a compulsão perdeu força. É o lugar que antes estava lotado de pensamento repetitivo, ansiedade, expectativa e memória ritualizada. Claro que parece estranho, claro que parece frio, mas frio não é o mesmo que errado. Muitas vezes, o frio é só a ausência do incêndio. E quem viveu tempo demais no incêndio pode confundir paz com falta de emoção, pode confundir estabilidade com vazio, pode confundir sobriedade com perda, pode confundir silêncio com abandono. Mas não é isso. O silêncio, no começo, só parece ameaçador porque você ainda está desacostumado a ouvir a própria vida sem a interferência dessa obsessão. Existe algo sobre o vazio que quase ninguém te conta. Ele é fértil. Só que antes de mostrar isso, ele exige paciência. Primeiro, ele parece apenas falta. Depois, lentamente, começa a virar espaço de reorganização. Sua energia volta a circular. Sua atenção já não está tão sequestrada. Seu humor deixa de depender tanto de estímulos externos. Sua mente respira. Você começa a perceber pequenas coisas do dia que antes passavam invisíveis porque toda a sua vida interior estava concentrada na mesma ferida. É nesse ponto que a liberdade começa a ter textura real, não como euforia, não como esquecimento instantâneo, mas como diminuição da servidão. Você continua lembrando, mas não com a mesma submissão. Continua sentindo, mas sem oferecer sua estrutura inteira. Continua atravessando ondas, mas sem chamar cada onda de recaída definitiva. E isso muda profundamente sua relação com a própria dor. Antes a dor era centro, agora a dor é passagem. Antes a ausência parecia dono do seu mundo interno. Agora a ausência começa a ocupar um lugar menor, mais humano, menos sagrado. Antes, o vazio te assustava, porque você achava que não sobreviveria sem essa ocupação emocional. Agora, aos poucos, percebe que sobreviver não era o problema. O problema era nunca ter aprendido a viver sem depender dela.
Daqui a pouco, isso vai tocar numa questão ainda mais profunda, a reconstrução do valor. Porque muita gente continua presa não só pela saudade, mas porque secretamente associou essa pessoa à própria autoestima. Como se ser escolhido por ela provasse algo essencial. Como se ser deixado por ela desmentisse esse valor. Como se a reciprocidade dela fosse o selo final da própria importância. Enquanto essa lógica estiver viva, o vazio sempre parecerá acusação. Parecerá dizer, você não foi suficiente. E então o apego volta a crescer, não só como falta do outro, mas como tentativa de reparar a própria ferida narcísica. Só que o vazio não está dizendo isso. Ele está apenas revelando onde você ainda condicionava o seu valor ao olhar de alguém. E revelar não é condenar. Revelar é oferecer chance de reconstrução. Talvez, no fundo, você tenha sofrido tanto porque transformou essa pessoa em espelho. E quando o espelho não devolveu a imagem que sua carência queria ver, você entrou em colapso. Queria se sentir escolhido, desejado, importante, inesquecível. Queria que alguém confirmasse a sua relevância de um jeito que apagasse inseguranças mais antigas. Só que nenhum espelho externo consegue sustentar para sempre o valor de alguém que ainda não aprendeu a se enxergar sem mendigar reflexos. Essa verdade pode doer, mas ela liberta, porque se seu valor estava terceirizado, ele também pode ser retomado. E retomar o valor não significa repetir frases vazias diante do espelho. Significa algo mais sóbrio e mais forte. Parar de interpretar a falta de reciprocidade de alguém como sentença sobre quem você é. Parar de ler a distância do outro como prova da sua insuficiência. Parar de usar o limite de alguém como medida para a sua dignidade. O outro pode não ter escolhido ficar. O outro pode não ter conseguido sustentar o que você precisava. O outro pode ter sido confuso, frio, parcial, inconsistente. Nada disso define seu valor. Define, no máximo, o tamanho do limite dele. Mas a mente apegada raramente aceita isso de imediato. Ela personaliza tudo. Transforma o afastamento em reprovação. Transforma o silêncio em desvalor. Transforma a não reciprocidade em derrota íntima. E é por isso que o vazio parece tão pesado, porque ele é interpretado como humilhação, quando na verdade poderia ser interpretado como começo de recuperação. Recuperação da sua medida, recuperação da sua autonomia, recuperação da sua dignidade sem plateia, recuperação da capacidade de existir sem precisar ser validado por quem ocupa o centro da sua dor. Os antigos estoicos sabiam que a paz exige independência do que não controlamos. Mas essa independência não é desprezo, é lucidez. É entender que colocar sua autoestima nas mãos de outra pessoa é condenar sua paz à instabilidade. Porque pessoas oscilam, falham, se afastam, escolhem diferente, carregam limitações que não têm nada a ver com o seu valor essencial. Quando você esquece isso, vira refém. Quando lembra, começa a sair da cela. Talvez você ainda sinta que esse processo é lento demais. Talvez queira uma virada mais brusca, uma libertação instantânea, um dia em que acorda e tudo simplesmente terminou. Mas libertações profundas raramente acontecem assim. O que acontece na maioria das vezes é algo mais silencioso e mais sólido. Você começa a se respeitar mais do que respeita o impulso. Começa a proteger sua mente mais do que protege a fantasia. Começa a valorizar sua paz mais do que valoriza a possibilidade de ser escolhido por quem já te desorganizou demais. Esse deslocamento muda tudo, porque até então a pessoa era o centro e você era o satélite. Agora, aos poucos, você volta ao centro e ela começa a sair da órbita principal da sua vida interior. Esse é um processo de recolhimento de poder. Você recolhe o que entregou em expectativa. Recolhe o que entregou em interpretação. Recolhe o que entregou em idolatria. Recolhe o que entregou em disponibilidade emocional. Recolhe o que entregou em autodesvalorização silenciosa. E à medida que recolhe, sente o vazio. Claro que sente. Mas o vazio agora já não é só falta. É também espaço de retorno. Retorno para você. Retorno para a sua mente. Retorno para a sua postura. Retorno para um valor que não precisa mais implorar para ser reconhecido por alguém.
Talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a perceber que a sua vida interior não precisa continuar sendo cenário de devoção para quem não sustentou a sua paz. E quando isso entra de verdade, o vazio deixa de ser ameaça, vira solo. Depois que o vazio deixa de ser apenas falta e começa a virar solo, surge uma etapa ainda mais decisiva: recuperar o governo da própria mente no cotidiano. Porque uma coisa é entender tudo isso em momentos de clareza. Outra, muito diferente, é sustentar essa lucidez quando a saudade volta, quando o corpo sente, quando um gatilho aparece, quando a noite pesa, quando o silêncio reacende memórias e você se vê de novo diante da velha porta interna. É aí que a libertação deixa de ser ideia e começa a se tornar caráter. Muita gente acha que voltar ao controle significa nunca mais pensar na pessoa, nunca mais oscilar, nunca mais sentir aquele aperto. Mas esse tipo de expectativa, embora pareça forte, ainda é armadilha, porque coloca a sua paz na condição impossível de um apagamento total. E, quando isso não acontece, você conclui que fracassou. Não fracassou. O caminho real é mais sóbrio. Voltar ao controle é pensar e não se ajoelhar. É sentir e não se entregar. É oscilar e não transformar a oscilação em identidade. É permitir que a onda exista sem permitir que ela governe tudo. Essa diferença muda completamente sua postura. Antes, qualquer recaída emocional parecia uma sentença. Você pensava: estou de volta ao mesmo lugar. Não adiantou nada. Eu nunca vou sair disso. Essa pessoa ainda manda em mim. Mas nem todo retorno de sensação é retorno de escravidão. Às vezes é apenas o eco final de um vínculo que está perdendo força. Às vezes é só o corpo lembrando do que a mente repetiu por muito tempo. Às vezes é um resto de hábito. E hábitos não se quebram por negação, se enfraquecem por consistência. É por isso que o controle se reconstrói em pequenos atos invisíveis. No instante em que você sente o impulso e não corre atrás. No momento em que a memória aparece e você não a transforma em ritual. Na hora em que a carência aperta e você não usa a pessoa como remédio imaginário. Na noite em que a saudade encosta e você escolhe atravessar sem se oferecer de novo ao altar. Esses atos parecem pequenos demais para quem está desesperado por uma virada dramática, mas são exatamente eles que devolvem a autoridade interna, porque mostram, na prática, que a sua consciência começou a ficar acima do reflexo. E toda liberdade emocional nasce quando a consciência para de ser serva automática do impulso. Os estoicos falavam muito sobre treino interior, e é isso que acontece aqui. Não se trata de uma revelação única que resolve tudo, mas de uma disciplina repetida que reorganiza a alma. Sua mente foi treinada por muito tempo a obedecer à falta. Agora, ela precisa ser treinada a suportá-la sem submissão. Foi treinada a transformar silêncio em emergência. Agora, precisa aprender a ver silêncio como silêncio. Foi treinada a interpretar qualquer sinal como esperança. Agora precisa aprender a ver sinais sem construir templos. Foi treinada a associar presença da pessoa com alívio e ausência com colapso. Agora precisa aprender algo mais profundo, que o alívio duradouro não virá dela, mas da reorganização da sua relação consigo mesmo. Esse aprendizado exige repetição. Exige dias em que você parece forte, dias em que parece fraco, dias em que sente menos, dias em que sente mais, dias em que a mente tenta negociar, dias em que tudo parece mais calmo, dias em que o apego tenta vestir novamente a roupa da nostalgia, da ternura, da esperança ou do destino. E em todos esses dias, a pergunta não é: eu já venci completamente? A pergunta é: hoje vou me abandonar de novo ou vou me sustentar mais um pouco? Essa pergunta é poderosa porque traz o processo para o presente. A mente apegada sempre quer pensar em absolutos. Para sempre, nunca mais, definitivamente, totalmente. Mas a força verdadeira quase nunca nasce nesses extremos. Ela nasce no agora, no gesto concreto de hoje, no posicionamento de hoje, na dignidade silenciosa de hoje. Você não precisa resolver sua vida emocional inteira em uma madrugada. Precisa apenas não trair a si mesmo no impulso seguinte. Talvez essa seja uma das maiores viradas.
Perceber que controle não é rigidez, é direção. Não é congelar a emoção. É não deixá-la dirigir. Não é eliminar a saudade. É impedir que a saudade vire comando. Não é negar a falta. É impedir que a falta vire culto. Não é matar o coração. É devolver a ele um lugar menor do que a sua consciência. Porque por muito tempo, talvez o seu coração tenha reinado sozinho. E um coração ferido, quando reina sem lucidez, confunde tudo. Confunde vontade com verdade. Confunde carência com conexão. Confunde insistência com coragem. Confunde ansiedade com amor. Confunde dor com profundidade. Agora, pela primeira vez, talvez você esteja aprendendo a colocar ordem nessa casa. E toda a ordem interior começa com limites. Limites mentais. Limites emocionais. Limites de interpretação. Limites para a fantasia. Limites para o quanto você ainda se oferece psicologicamente a alguém que não sustenta sua paz. Isso é muito importante, porque há pessoas que, mesmo sem contato, continuam totalmente acessíveis por dentro. A pessoa não está mais ali de forma concreta, mas tem acesso ilimitado à mente, ao humor, ao imaginário, ao valor próprio, à organização do dia. É como se a porta física estivesse fechada, mas a porta psíquica continuasse escancarada. Recuperar o controle significa fechar essa porta aos poucos, não com ódio, não com arrogância, mas com respeito por si. Respeito por si é perceber que nem toda lembrança merece hospedagem longa, nem todo impulso merece resposta, nem toda emoção merece trono, nem toda história merece permanência ilimitada no seu mundo interno. Talvez você tenha passado muito tempo sendo gentil demais com aquilo que te destrói, dando espaço demais, justificando demais, embelezando demais, fazendo concessões demais em nome do que sentiu. Mas chega um momento em que a maturidade exige outra postura. Não a postura da crueldade consigo, mas a da firmeza. A de quem diz, eu sei que isso existiu, sei que isso me marcou, sei que ainda dói em alguns momentos, mas não vou continuar permitindo que essa dor administre minha vida. Essa frase, quando deixa de ser só frase e vira comportamento, muda tudo, porque então você começa a se observar com mais nitidez. Percebe os horários em que a mente enfraquece, os tipos de silêncio que mais acionam carência, as fantasias preferidas do seu apego, as narrativas internas que tentam te seduzir a voltar, o modo como a esperança reaparece disfarçada de sensibilidade, o modo como o ego ferido tenta transformar reconquista em missão pessoal. Você começa a ver a estrutura da armadilha, e ver a armadilha reduz o encanto dela. Daqui a pouco, isso vai tocar num ponto essencial, a relação entre dor e dignidade, porque muitas pessoas continuam sofrendo por alguém sem perceber que, em algum ponto, já não estão apenas sentindo, estão se rebaixando internamente, estão se oferecendo onde não há reciprocidade suficiente, estão se imaginando de novo em lugares que já feriram sua autoestima, estão se tornando emocionalmente disponíveis para o que as desorganiza. E quando essa dinâmica se prolonga, algo delicado começa a quebrar. O respeito por si. Talvez você conheça essa sensação, a de saber que está insistindo demais por dentro, a de perceber que continua dando importância excessiva a alguém que não protege a sua paz, a de sentir que a sua mente volta para um lugar onde sua dignidade sempre sai menor. Essa sensação machuca porque revela que a dor já atravessou a fronteira do sentimento e entrou no território do autoabandono. É aqui que a força precisa ficar mais firme, porque recuperar o controle não é só aliviar sofrimento, é impedir a continuação do autoabandono, é interromper a dinâmica em que você continua se deixando em segundo plano para manter viva a fantasia de alguém. É parar de agir internamente como se essa pessoa tivesse direitos ilimitados sobre a sua energia. Não tem. Pode ter sido importante, pode ter marcado fundo, pode ter ativado tudo, mas não tem o direito de seguir governando sua paz. E o mais bonito é que quando você realmente começa a entender isso, não sente apenas resistência, sente um retorno de dignidade, um retorno quieto, mas firme, como se uma parte sua, que estava ajoelhada havia muito tempo, começasse finalmente a se levantar. Essa parte lembra que você não nasceu para implorar internamente por migalhas de reciprocidade.
Não nasceu para medir seu valor pela atenção intermitente de ninguém. Não nasceu para viver em função da instabilidade. Não nasceu para chamar de amor tudo o que exige a perda de si como preço. Essa lembrança é forte, mais forte do que a carência, mais forte do que a fantasia, mais forte do que a memória, quando alimentada com constância, porque ela não vem da ferida, vem do núcleo, vem da parte sua que ainda sabe quem você é quando não está hipnotizado pelo apego. Talvez seja isso que esteja voltando agora. Não a indiferença, não o esquecimento absoluto, mas o centro que pensa antes de reagir, o centro que sente sem se vender, o centro que observa a onda sem transformar a onda em rei, o centro que escolhe a paz mesmo quando o coração ainda faz barulho. Quando esse centro volta, o apego não desaparece num passe de mágica, mas perde a posição de comando. E isso já muda sua vida, porque agora a pessoa pode até surgir em pensamento, mas não ocupa mais o trono. A lembrança pode até tocar, mas já não redefine todo o seu dia. A ausência pode até apertar em certos momentos, mas não tem mais autorização total para desorganizar seu valor, seu eixo e sua direção. Esse é o início real da liberdade. Não quando você para de lembrar, mas quando lembrar deixa de significar perder o controle. E existe ainda uma última virada que torna essa libertação completa. Transformar essa dor em critério, não em destino. Entender que tudo isso não serviu para provar que você nasceu para sofrer por essa pessoa, mas para te ensinar a nunca mais entregar seu centro tão facilmente. A dor pode continuar doendo por um tempo, sim, mas agora ela começa a educar, começa a refinar seu olhar, começa a mostrar o preço da idolatria emocional, começa a te ensinar a reconhecer mais cedo tudo aquilo que parece conexão, mas corrói paz. E quando a dor ensina, ela deixa de ser apenas destruição, vira consciência, e consciência devolve escolha. No fim, a sua libertação não acontece quando essa pessoa muda, volta, explica, reconhece ou finalmente entrega tudo o que sua mente sonhou. A sua libertação acontece quando você deixa de colocar a chave da sua paz nas mãos de alguém que nunca conseguiu sustentar o peso do que você sentia. Esse é o ponto final da maturidade emocional. Perceber que o maior resgate não é ser escolhido, é voltar para si. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que o desfecho ideal seria ver essa história dar certo, que a cura viria no dia em que a reciprocidade finalmente aparecesse, que o alívio chegaria quando essa pessoa percebesse o seu valor, entendesse a sua dor e devolvesse aquilo que você esperou em silêncio. Mas agora você começa a enxergar algo mais profundo. Esperar isso como condição para ficar em paz era continuar preso, porque sua vida interior ficava suspensa, sua dignidade ficava adiada e seu controle ficava terceirizado. E ninguém encontra liberdade verdadeira enquanto terceiriza o próprio centro. Talvez isso seja o mais duro e o mais bonito ao mesmo tempo. O mais duro porque obriga você a aceitar que algumas histórias não terminam como o coração queria. O mais bonito porque mostra que a sua vida não precisa terminar junto com a fantasia que desmoronou. O apego tentava convencer você de que sem essa pessoa, algo essencial morreria. Mas não. O que morre é a ilusão de que ela era necessária para sua completude. O que morre é a versão sua que já não sabia existir sem esperar. O que morre é a submissão. E tudo isso precisa morrer para que a sua liberdade tenha espaço para nascer. Talvez você ainda sinta tristeza em alguns dias. Talvez ainda haja momentos em que a memória apareça com força. Talvez ainda exista aquele instante em que o silêncio pesa e a mente tenta correr de volta para velhos corredores. Mas agora, existe algo que antes não existia: consciência. Você já sabe o nome da armadilha, já reconhece o mecanismo, já percebe o que o apego tenta fazer com a sua mente, já entende que nem toda saudade merece obediência, já vê que nem toda dor precisa virar destino, já consegue distinguir a pessoa real da projeção que sua carência construiu. E essa consciência muda tudo, porque uma mente consciente ainda pode sentir, mas já não se entrega com a mesma inocência àquilo que a destrói. Talvez o ponto mais importante de todos seja este: você não está saindo dessa história vazio, está saindo mais lúcido, mais sóbrio,
mais capaz de perceber o preço de colocar sua autoestima nas mãos de alguém, mais sensível ao momento em que a intensidade deixa de ser vínculo e começa a virar perda de si, mais atento ao instante em que o coração começa a se ajoelhar para o que deveria apenas observar. Essa dor, que parecia só ruína, começa a se tornar critério. Critério para nunca mais chamar ansiedade de amor. Critério para nunca mais romantizar migalhas. Critério para nunca mais oferecer seu centro com tanta facilidade. Critério para reconhecer cedo tudo aquilo que pede sua paz como preço. Isso significa que você venceu completamente, não no sentido infantil que a mente às vezes deseja, não no sentido de nunca mais sentir nada, nunca mais lembrar, nunca mais oscilar. A vitória real é mais madura. É poder lembrar sem se perder. É poder sentir sem se entregar. É poder atravessar um gatilho sem fazer dele um retorno definitivo à prisão. É ter devolvido à sua consciência o lugar que antes estava ocupado pela carência, pela fantasia e pela necessidade de ser escolhido. E quando isso acontece, algo muito profundo se reorganiza dentro de você. Você para de se perguntar: por que essa pessoa não me deu o que eu precisava? E começa a se perguntar: por que eu permaneci tanto tempo oferecendo minha paz a algo que não conseguia sustentá-la? Essa mudança não é detalhe, é uma virada de eixo, porque retira você da posição de quem implora por resposta e coloca na posição de quem aprende com a própria entrega. Retira você do papel de quem espera validação e coloca no papel de quem constrói valor. Retira você da lógica da escassez e coloca no caminho da dignidade. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a entender que soltar não é perder alguém importante. É parar de perder a si mesmo. É encerrar a transferência da sua força para uma presença que ocupava espaço demais. É deixar de tratar uma ausência como soberana. É permitir que sua mente volte a te pertencer, porque esse sempre foi o verdadeiro campo da batalha. Nunca foi apenas sobre a pessoa, sempre foi sobre quem comandava sua vida interior. E agora, a resposta começa a mudar. Agora, quem comanda volta a ser você. Não um você frio, não um você indiferente, não um você endurecido pela dor, mas um você inteiro. Um você que sente, mas não se vende. Um você que ama, mas não se abandona. Um você que lembra, mas não cultua. Um você que aceita, mas não se humilha. Um você que entende que profundidade sem limite vira prisão e que liberdade sem consciência vira repetição. Esse novo você não nasce da negação do que viveu. Nasce do aprendizado extraído do que quase te destruiu. Talvez seja por isso que o fim desse ciclo não precise ser barulhento. Não precisa ter discurso, revanche, demonstração ou prova externa. Algumas libertações mais profundas acontecem em silêncio, quando você simplesmente decide não se oferecer mais do mesmo jeito. Decide não interpretar mais os sinais com a antiga fome. Decide não construir mais altares internos. Decide que a sua paz vale mais do que a insistência. Decide que o seu valor não será mais medido pelo olhar de quem não soube permanecer. Decide que o seu coração não terá mais permissão para governar sozinho quando estiver ferido. Decide voltar. E voltar para si é uma das formas mais nobres de coragem, porque exige abrir mão da história que o ego queria vencer. Exige enterrar a fantasia que a carência queria manter. Exige aceitar que algumas dores não vieram para ser concluídas romanticamente, mas para ensinar sobriedade, limite e consciência. Exige reconhecer que o amor, quando verdadeiro, não deveria exigir a destruição do seu centro como prova de profundidade. Talvez hoje você ainda esteja no meio do caminho, ainda oscilando, ainda sentindo, ainda tentando estabilizar o que por muito tempo viveu em tempestade. Tudo bem, a libertação não exige perfeição, exige direção, e a sua direção agora já é outra. Você não está mais correndo cegamente atrás de algo que te consome. Está começando a se recolher. Está começando a rever o valor que entregou. Está começando a fechar a porta interna por onde entrava tudo aquilo que sequestrava sua paz. Está começando a escolher a si mesmo, talvez pela primeira vez sem culpa. Esse é o começo real de uma nova vida emocional.
Uma vida em que você não precisa de reciprocidade incerta para ter chão. Uma vida em que sua mente não gira mais em torno de um único nome. Uma vida em que a ausência não é sentença. Uma vida em que lembrar não é cair. Uma vida em que sentir não é obedecer. Uma vida em que paz vale mais do que intensidade. Uma vida em que amor próprio deixa de ser conceito e vira postura. E quando essa postura amadurece, você percebe algo que antes parecia impossível. Aquela pessoa pode até ter marcado uma fase da sua vida, mas já não define o seu destino. O que define seu destino é o que você faz com a dor que ela deixou. Você pode transformá-la em repetição, em culto, em saudade eterna, em identidade ferida. Ou pode transformá-la em consciência, em critério, em força, em retorno para si. É essa segunda escolha que devolve o controle. No fundo, é isso que significa ser forte mesmo preso a alguém. Não negar a corrente, mas começar a quebrá-la por dentro. Não fingir que não doeu, mas parar de alimentar o que continua doendo. Não esperar que o outro venha libertar você daquilo que só a sua consciência pode interromper. Não pedir à realidade que mude, para então se recompor, mas decidir mesmo ainda sentindo que sua paz não será mais refém. E essa decisão muda tudo, porque a partir dela, você já não pertence mais à prisão do mesmo jeito. A corrente ainda pode tocar, a memória ainda pode visitar, a saudade ainda pode soprar em alguns dias, mas o centro voltou, o controle voltou, a dignidade voltou, e quando essas três coisas voltam, o apego perde o poder de te definir. Escreve nos comentários: eu solto o que me prende e volto para mim. Guarde essa frase como um marco, não como emoção passageira, mas como compromisso interior, porque a sua liberdade começa no momento em que você para de oferecer sua vida ao que não consegue cuidar da sua paz. E se esse processo falou diretamente com a sua dor, o próximo passo é continuar fortalecendo essa mente antes que o apego tente se reorganizar de forma silenciosa. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como parar de alimentar pensamentos obsessivos por alguém sem endurecer o coração.